E te prometo ser fiel na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Pera, que isso não é bem assim não, né? Você está disposto a conversar sobre isso? Você já percebeu que isso não é bem verdade por parte dos homens? Então, fica aqui comigo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Isolda Pereira e este é o canal De Coração para Coração. Seja muito bem-vindo. Quem é um pouquinho mais observador já percebeu que eu estou no mesmo quarto, mas em ambientes diferentes. Eu estou aqui na parte de quarto de hóspedes propriamente dito. É que, como perceberam também pela minha voz, é por isso que eu estou segurando o microfone, eu estou dodói. Mas eu não poderia deixar de vir trazer conteúdo para vocês, como eu me comprometi semanalmente. Uma das minhas enfermeiras está aqui do lado, eu sempre tenho, a minha equipe de enfermagem a postos, está aqui cuidando de mim, não tem problema. Bom, gente, hoje eu vim falar de uma coisa que é triste, mas infelizmente é verdade. Quando saiu agora há pouco tempo a notícia de Preta Gil, né, que estava fazendo tratamento de câncer, e durante o tratamento o marido abandonou ela e ela descobriu que ela tinha traído durante todo esse período tão delicado. Saiu por aí uma pesquisa, notícia de uma pesquisa, dizendo que 70% das mulheres que estavam em tratamento de câncer eram abandonadas. Essa pesquisa não é verdadeira. Não existe ainda fatos muito precisos. Não temos dados tão precisos assim porque existem poucas pesquisas. A única pesquisa que nós temos realmente, que ela durou de 2009 a 2019, que ela foi feita nos Estados Unidos, é que o homem casado, quando doente, poucas vezes ele é abandonado, mas as mulheres casadas têm 6 vezes mais chances de ser abandonadas quando adoecem. Eu não falo uma doença boba, algo que daqui a pouco você está bem. Eu falo algo sério, doenças que lhe acompanham durante uma vida inteira, doenças que têm risco de vida iminente. Essas são mais difíceis, e principalmente doenças que têm um certo controle, mas que elas são uma condição para o resto da vida, por exemplo, como a fibromialgia, que é algo que é incapacitante, mas que a pessoa vive anos e anos e anos daquela forma, vai ficando cada vez mais incapacitada se não conseguir fazer o tratamento adequado. Essas, então, são as mais abandonadas, porque existe aquela imagem de que a mulher é a cuidadora, o homem é provedor. Só que isso não é bem verdade não, gente. Isso, é claro que a mulher instintivamente, a natureza da mulher é muito mais cuidadora, perdão. Mas isso não quer dizer que um homem também não possa cuidar. Nós não invertemos os papéis, não passamos a ser provedoras. Quantas mulheres vocês conhecem que simplesmente os homens vão embora, não assumem os filhos, ou são casados e trocam elas por outra, ou qualquer outra situação do tipo, ou a própria mulher decide se separar? Ela provém a casa, ela trabalha, ela sustenta os filhos, ela se sustenta, e às vezes ela ainda é casada, mas, por exemplo, o marido passa por um problema de saúde muito sério. A mulher continua sendo a provedora, trabalhando, trazendo dinheiro para casa, e ela não deixa de cuidar do marido, nem dos filhos, nem de ninguém. Mas quando a situação é inversa, são poucos os homens que realmente ficam ali junto da mulher, seguram ali firme, enfrentam toda e qualquer dificuldade ali junto dela o tempo inteiro. É muito difícil. A maioria segura durante um tempo, mas depois eles começam a se cansar,
acham que eles estão perdendo tempo da vida deles, que eles poderiam estar investindo em outro relacionamento, que eles poderiam estar investindo em mais trabalho, ou seja lá o que for que passe na cabeça dos homens. E aí, a mulher, além de estar passando por um problema tão sério, tão delicado, ela ainda é abandonada. E não vem pra cá, não, cara pálida, com essa historinha de o casamento já estava acabado. O casamento não acaba por causa de uma doença. Claro, tem toda a razão. Porque quando existe amor, existe cumplicidade, existe um relacionamento saudável, o homem não abandona a mulher. Você tem toda a razão quando você diz isso. Mas você viveu 10 anos com uma mulher. O casamento já não estava bem há uns 2, 3, 4. Você não se separou. Justamente no momento que ela mais precisa de ajuda. Eu não falo nem como homem no sentido de marido, mas no sentido de ser humano. Por tudo aquilo que vocês já viveram, pela amizade que pode ainda existir, até mesmo pelos filhos, pela família. Não dá para aguentar mais um tempo, alguns meses, por conta, para que a pessoa pelo menos se fortaleça um pouco, para depois é só colocar uma coisa que eu falo sempre aqui. Empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque ninguém consegue se colocar no lugar do outro. Ninguém consegue sentir pelo outro. Se fosse assim, nós que somos terapeutas curávamos as pessoas assim, porque eu simplesmente tinha empatia com o meu cliente e eu conseguia sentir o que ele está sentindo e pronto, e curava. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente sabe bem disso. Eu tento imaginar, eu procuro compreender o que aquela pessoa está passando, tento imaginar como seria viver aquilo. Isto é empatia, é tentar se colocar no lugar do outro, mas não dizer que você de fato se coloca ou que você sente. Tem pessoas que dizem assim, eu sofro tanto com as outras pessoas porque eu sinto a dor do outro. Não, você não sente a dor do outro. Sentimento é algo individual, só você sente, só o outro sente. Nem uma mãe não pode sentir o que um filho sente e ele saiu de dentro do ventre dele, quanto mais qualquer outra pessoa. Mas se você tenta se colocar no lugar, você se imagina no lugar daquela pessoa, você vai entender que ela está extremamente fragilizada, nem que seja apenas por fraternidade, por respeito por aquilo que vocês já viveram. Você não larga a mulher. Mas nós estamos, principalmente nos últimos tempos, vivendo uma onda de infantilidade masculina. Desde que o mundo é mundo, o homem sempre foi o grande troféu. Ele é a última Coca-Cola do deserto, mas, como eu costumo dizer, lembrem, a última Coca-Cola do deserto está quente, ela não está gelada. A pessoa vai beber no primeiro momento, vai ser maravilhoso porque vai dar aquela sensação de frescor, mas logo em seguida a pessoa vai ficar enjoada e vai ficar pior ainda do que ela estava. Aquilo provavelmente vai fazer mal. E se você disser, não, eu digo sempre que eu sou a última Coca-Cola gelada no deserto. Vamos então para a história. Eu sou a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote, meu querido, normalmente está quebrada. Tá? Então, não existe ninguém que seja a última Coca-Cola, mesmo que gelada do deserto. E nem tampouco a última bolacha do pacote que esteja íntegra, que esteja intacta. Isso não existe. Mas como eu estava dizendo, os homens sempre foram tratados assim, não é? Como se fosse um grande prêmio. E a mulher tem que se sentir lisonjeada quando ela é escolhida por ele. Ela foi a premiada, não é? E não é bem assim. Ninguém é prêmio para ninguém. Nem homem é prêmio para mulher, nem mulher é prêmio para homem, nem mulher é prêmio para mulher, nem homem é prêmio para homem, e nada do tipo. Nós somos seres humanos que sentimos da mesma forma e que queremos nos unir a outras pessoas para viver a nossa vida de forma tranquila, de forma positiva, criando laços. É só isso, a gente quer seguir junto para não seguir sozinho, afinal nós somos seres sociáveis. Mas essa pesquisa reflete bem o que realmente acontece. Os homens, principalmente nos últimos tempos, e isso, me desculpem mães, eu não sou mãe,
Mas eu vou ter que dizer a verdade. Muita coisa é culpa da própria mãe, que perpetua essa história. Quantas vezes vocês não já ouviram a mamãe dizer: ah, meu filho, você tem que achar uma mulher que cuide de você. Não, ele não precisa de uma mulher para cuidar dele. Quem já tinha que cuidar do seu filho foi a senhora, que já cuidou dele desde criança e que hoje em dia, ele sendo adulto, a senhora também não deve cuidar, não. Porque o seu trabalho já está feito. Todo ser humano tem que saber, e fomos feitos para isso, para saber se virar sozinho. A gente tem que se cuidar, a gente se basta. É preciso apenas, trabalhar isto aqui, trabalhar isto aqui. Existem homens que, quando a mulher está nesse caminho, são aqueles homens que têm um pouquinho mais de maturidade, né, e que não procuram uma mãe na mulher, que quando a mulher está assim, muitas vezes o relacionamento até fortalece. Eu tenho uma ex-colega de faculdade, não vou dizer nome aqui, apesar dela ter tornado isso público, mas não vem ao caso, que eu admiro cada vez mais, tanto ela quanto o marido dela. Ela passou por um processo muito longo de tratamento de câncer de intestino, e durante todo o tempo eu vi que ela fez até algumas declarações agradecendo ao marido dela por ser tão companheiro, por estar ali o tempo inteiro com ela. Isso é casamento. Isso é um relacionamento saudável. Eu tenho certeza que se algum dia a situação se inverter, ele precisar dela, ela também estará ali do lado dele. E eu falo por mim também, porque eu já tive 2 casamentos, hoje eu estou no meu 2º casamento, e eu sei exatamente o que é ter um homem que te apoia, que te ajuda, que está ali do seu lado, aconteça o que acontecer, e o que é um que te abandona no hospital, sozinha. E que se não fosse a minha mãe, por exemplo, e até a mãe dele, que foi me visitar no hospital esperando encontrá-lo, e não encontrou, e ficou extremamente triste, decepcionada, se perguntando no que foi que ela errou. E eu disse: não, a senhora não errou em nada, a senhora fez tudo que a senhora podia. A escolha é dele. Então, de uma certa forma, porque ela sempre teve esse discurso de uma mulher tem que... Ela foi educada dessa forma, como a minha mãe foi educada, como muitas mulheres mais antigas foram educadas, de que a mulher, ainda que ela fosse independente, trabalhasse, etc., ela tinha que cuidar do marido, cuidar do homem. Não, não é a mulher que tem que cuidar do homem. É o casal que tem que cuidar um do outro, ajudar um ao outro, partilhar tudo, as alegrias, as tristezas, os momentos bons, os momentos ruins. Então vamos parar de perpetuar essa ideia, mulheres, por favor, de que a esposa tem que cuidar do marido, que a esposa tem tal papel, que o marido tem tal papel, que só o homem é o provedor. Se fosse assim, a gente teria que estar ainda igual a antigamente, retroceder. A mulher ficava em casa e não trabalhava, que não é uma realidade hoje em dia, até porque se só não trabalhar a coisa fica muito complicada. E o homem teria que ir para a rua. E quantos homens já inverteram os papéis e são extremamente felizes, e as famílias são super equilibradas, porque o homem disse: não, eu vou para casa, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar dos filhos, e já que você ganha mais do que eu, você gosta de trabalhar e você se realiza desta forma, vá lá viver. As coisas se invertem tranquilamente, mas ainda se vive, como eu estava dizendo antes, muito essa questão da infantilidade masculina. O homem não pode ser contrariado. O homem não aguenta a dor de uma decepção, não aguenta nada que é negativo. E é por isso que hoje nós vemos homens de 40, 50 anos vivendo feito adolescentes. Eles não amadurecem, eles não têm responsabilidade. São homens que casam e que de repente ou vão viver com alguém e sai da casa de banho, desculpe, no Brasil, do banheiro, e larga a roupa lá, para que a mulher venha pegar. E a mulher também, fazendo de forma errada, vai lá, pega e leva para a roupa suja. Eu tenho um caso de uma amiga que eu achei fantástico. E ela com certeza vai estar assistindo em algum momento, que o marido disse que ela não lavava a roupa, e quem lavava era a máquina.
Você ainda tem que ouvir uma dessa, né? Ela disse, tá bem. Então, já que é só a máquina que lava, tá tudo certo. Um belo dia, ele procurou uma roupa. Onde estão minhas roupas? Não sei. Também tá no cesto de roupa, né? Ah, você não lavou? Não. Você não disse que é a máquina que lava? Pois então. Ou você sai agora, compra uma roupa e vai trabalhar. Ou você vai para a máquina, vai botar, vai esperar ela secar, vai faltar o seu trilho de trabalho, porque eu não lavo mais. E não lavou. Ela está certa. Ela não é uma empregada dele, ela não é uma escrava dele. Ela fazia isso com uma gentileza como eu faço. Eu lavo as minhas roupas, eu lavo as roupas do meu marido, eu lavo as roupas do meu enteado quando ele vem para cá. Da mesma forma que eu detesto pegar roupa em varal. Eu até pego, dobro. E estender também não é muito a minha praia, não. Eu faço, mas não gosto muito. Meu marido faz isso tranquilamente, sem nem que eu precise pedir. Quando ele vê que tem roupa no estendal, ele vai lá, pega, bota, ele diz, amor, agora dobrar essas coisas é com você, porque realmente eu inclusive prefiro, porque ele dobra igual a cara dele, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, né? Mas a gente vai vivendo assim, isso é parceria. Agora mesmo, eu estou aqui porque eu não posso passar muito tempo sentada. E eu estive de repouso absoluto durante todos esses dias. E meu marido fez absolutamente tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa. Cuidou de mim, cuidou das plantas, cuidou das gatas, cuidou da casa, providenciou comida, fez tudo. E ele trabalha, inclusive nos fins de semana. Ou seja, quando se quer, quando se entende que relacionamento é partilha de tudo, de momentos bons e de momentos maus, a coisa acontece. Por que ele faz isso? Porque ele é um homem de verdade. Não é um molequinho de 50 anos que acha que pode fazer tudo o que quer e que a mulher, a companheira, a esposa vai ser eterna mãezinha dele e que vai ter que aceitar todas as coisas que ele faz. Ele sabe que há consequências. Se ele deixa de fazer alguma coisa do tipo e tem essas atitudes, como eu falei, por exemplo, do caso da camisa, ele sabe que ele vai ser chamado a atenção. Eu não vou aguentar tudo. Da mesma forma que quando eu tenho as minhas criancices, que todos nós temos defeitos e tem algumas coisas, ele também me chama as falas. E é assim que tem que ser. Casamento é isso. Relacionamento é isso. É um apoiando o outro. É um passando a mão na cabeça e dando o ombro quando é necessário, mas puxando as orelhas também quando é necessário. Então, mulheres, se valorizem. Façam como eu, que no primeiro momento eu disse ao meu marido, a minha saúde sempre foi um cocô. Eu passei, se você pagar a minha vida questão de saúde, sabe aqueles gráficos que parece montanha-russa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu passei a minha vida inteira assim, com relação à minha saúde. Então, eu joguei limpo, eu fui sincera. E eu disse, você está disposto a passar por isso? E muito antes da gente casar, ele mostrou que estava disposto sim. Eu tenho uma questão de saúde que não vale a pena aqui estar explicando, não convém, mas que ela é cíclica, de vez em quando tem umas coisas, mas foi preciso que eu sofresse um acidente para descobrir de fato o que eu tinha, porque fui taxada de hipocondríaca durante muito tempo por muita gente. Poucos foram os médicos que acreditaram em mim. Teve um médico que me acompanhou durante mais de 20 anos, até que a última vez que eu fui para ele, ele disse, olha, você não está somatizando isso não? Eu disse, com certeza que tem somatização. Mas você há de convir que eu estando no melhor momento da minha vida, não teria por que eu estar somatizando alguma coisa. Somatizar, todos nós somatizamos. Depois eu venho aqui só para explicar o que verdadeiramente é somatização. Mas ele não tinha mais o que fazer, ele não sabia mais o que fazer e simplesmente disse que eu me deu os medicamentos de sempre, disse que era para procurar mais uma vez um psicólogo, um psiquiatra e tal. Assim eu fiz, mas eu resolvi dar chance para uma outra pessoa. Talvez fosse porque a gente já tivesse muito tempo juntos, ele não tivesse mais o que pesquisar.
mas ele foi a pessoa crucial que deu o primeiro diagnóstico, mas junto com o primeiro diagnóstico tinha uma outra coisa que ele não conseguiu perceber, e que um anjo da guarda, eu tive 2 anjos da guarda, o doutor Alencar e a minha massoterapeuta também, que eu já falei até aqui dela, Darly, se vocês quiserem depois eu até deixo o contato dela aqui, porque ela é um profissional fantástico. Eles descobriram o que eu realmente tive e cuidaram dentro do que era possível, porque uma cirurgia era muito difícil. É uma questão, uma condição que me deixa parada. Dessa vez, graças a Deus, depois dele ter me dito, olha, presta atenção nos sintomas, isso é cíclico, cada 5, 6 anos isso pode acontecer. Eu tenho exatamente 6 anos, dia 25 de junho, eu completei 6 anos em Portugal. E eu tive justamente 6 meses antes de vir para cá. Aí eu entendi, comecei a perceber e eu consegui interromper o processo. Eu disse, dessa vez você não me pega não, safada, de jeito nenhum. Estou aqui com muita dor mesmo. Mas já não estou presa a uma cama como eu ficava. Eu consigo me movimentar, fazer minhas coisas, estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo fazer tudo meu de forma adaptada. Graças a quem? A meu marido, meu companheiro, que está ali nas horas boas, nas horas más, porque é assim que tem que ser um relacionamento. Eu estou para ele, ele está para mim. E eu espero sinceramente que vocês prestem um pouquinho mais de atenção. Não perpetuem isso com seus filhos. Chamem a atenção dos seus companheiros. Mostrem a eles a necessidade de um cuidar do outro. Mostrem que não é só a obrigação da mulher cuidar. E selecionem, veja se vale a pena viver com alguém que no momento que você mais precisa, te vira as costas. Ah, o casamento já tinha acabado? Ok. Espera a mulher sair um pouquinho daquele momento mais delicado. Quando ela estiver um pouco mais fortalecida, que ela possa andar com as próprias pernas, aí sim, você faz. Que não adianta também ficar vivendo a mentira. Mas no momento que a mulher está embaixo, você fazer uma coisa dessa, rapaz, é um golpe muito baixo. Principalmente aquelas mulheres que dependem financeiramente de um homem. Existem casos terríveis, quando principalmente mulheres que sofrem de câncer de mama, porque acabam mutilando muitas vezes o corpo, como se isso não fosse reparável. Hoje em dia é, gente. As que têm câncer de colo de útero, as que têm fibromialgia, as que têm coisas muito sérias, casos que deixam a pessoa realmente presa de alguma forma, imobilizada de alguma forma. Essas são as maiores vítimas. Então, mulheres, se fortaleçam, procurem ser independentes para não ficar dependendo financeiramente, nem afetivamente, nem nada de ninguém. Homens, amadureçam, por favor. Vejam a sua mulher como uma companheira que pode te ajudar, mas que também precisa de você. E eu espero sinceramente que vocês encontrem um companheiro como a minha amiga encontrou e que esteve com ela durante todo esse tempo, ajudando, apoiando, e como eu tenho meu marido, tenho o maior orgulho de dizer isso, mesmo antes da gente casar, que eu estive assim. São, nem sei quantos quilômetros são de Portugal para Salvador, mas ele quase saiu daqui e foi para lá. Minha mãe que não deixou, disse, ele não vai resolver. Então fiquei resolvendo saber que eu estou cuidando dela. Mas aqui são uma diferença de 4 horas, ele chegava destruído do trabalho, mas ele não ia dormir enquanto não passasse pelo menos 15 minutos, meia hora falando comigo. Isso quando eu conseguia, quando eu não estava completamente grogue de tanta medicação e não conseguia falar nada com nada, que aconteceu várias vezes. Desculpem. Dessa vez, graças a Deus, Papai do Céu é muito bom e eu consegui reverter a situação. Mas ele está aqui o tempo todo do meu lado. Agora não está aqui literalmente, porque ele está trabalhando. Encontrou com os amigos e está batendo um papo e disse que já vem para casa daqui a pouco. Mas ele está o tempo todo aqui comigo e eu sou muito grata por isso. E ele sabe também que pode contar comigo para o que vier. E é alguém assim que eu desejo para vocês. Eu espero que vocês compreendam que eu não trouxe um conteúdo muito melhor. Não vim aqui apresentar
dados, nada disso, até porque eu estou querendo mudar um pouco o canal para não ficar oferecendo informações que as pessoas não querem saber. Não é? Quem quer aprofundar, como eu, que gosto de coisas assim, existem canais que são mais científicos, por assim dizer. Não é essa a minha proposta. A minha proposta é fazer as coisas se tornarem o mais claras possível, da forma mais simples, mais acessível que qualquer pessoa possa compreender. Então, na próxima semana, a gente se vê com fé em Deus. Bem, já no meu cenário novo, tudo bonitinho, com uma proposta diferente de trabalho, né? E se este vídeo ajudou você de alguma forma, ou você acha que serve para alguém que você conhece, dá um like, me ajuda bastante. Assista. Se alguma dúvida apareceu, assista outra vez. Indique para uma outra pessoa, isso também me ajuda muito. E comente. Comentário é muito importante, porque as pessoas se ajudam através desses comentários. Vocês não têm noção de quantas pessoas se ajudam nos comentários. Eu, em canais que eu assisto, comento sempre que eu posso e tantas vezes eu consegui elucidar dúvidas de uma pessoa, outras pessoas que estavam passando pela mesma situação, viram em mim como um exemplo. Isso é muito bom. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, que isso é muito importante, e ativa o sininho das notificações para vocês saberem quando eu tiver um vídeo novo, tá bem? Por hoje é só isso. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Desculpem pela minha condição, mas foi o melhor que eu pude fazer para vocês. Um beijo para todos.